Fala, gabaritadores! Quem fala com vocês aqui é o Fernando Oliveira, professor especialista em análise de obras literárias Paizema. Nesse vídeo 5, nós vamos fazer a abordagem teórica da obra As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Mas antes da gente começar essa super aula, eu quero convidar vocês para participar do nosso Revisa Aí, a super revisão de véspera da UEMA do Gabaritaí Vestibulares. Para ficar por dentro desse super aulão das informações e fazer sua inscrição, acesse o link na descrição aqui do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E aí, gente, vamos aí para a nossa obra, a obra mais polêmica de todas, aquela que deixou o povo aí de cabelo em pé, sobre esta obra de 1973, a nossa queridíssima Lígia Fagundes, nos deixou em 2022, né, gente? Nos deixou aí tem 3 anos, ainda trabalhando aí ativamente, tá bom, gente? Galera, é um livro complexo, como eu falei para vocês, são 12 capítulos, né, vocês devem saber, e alguns desses capítulos têm ali uma divisão em outras partes, tá, gente? Então eu sei que o texto aí tem uma infinidade de muita informação, né, muita coisa, mas vamos tentar organizar um pouquinho dessas informações por aqui com vocês agora, tá bom, gente? Primeiro ponto importante, como é que nós podemos classificar genericamente o texto? Ele é um romance, tá? É bom lembrar isso. Como um bom romance, pessoal, ele é um texto narrativo longo. E a justificativa, é claro, é a complexidade da própria narrativa. Muito mais até pelo fato de que a narradora, né, que na verdade que a autora colocou 3 narradores personagens e ainda mais um narrador observador heterodiegético, que a gente chama assim. Então, o primeiro ponto é importante. Como é que nós classificamos em termos temáticos esses romances? Primeiramente, é uma narrativa psicológica e intimista. É uma marca, gente, da própria Lígia Fagundes, também de sua co-irmã Clarice Lispector, vocês vão perceber um pouco isso, porque a intenção é você avançar em áreas que normalmente a literatura não avançou tanto assim, ou não explorou tanto assim. E muito mais até pelo fato de que, como nós temos 3 narradoras personagens, vocês têm aquela situação de que elas mesmas confessam seus pensamentos, angústias, sentimentos, o que vai trazer, claro, um intimismo muito forte. Alguém pode até pensar, mas gente, como é que um livro que se passa em 2 dias de greve da universidade que elas estaram, pode ser um livro tão extenso? Porque o livro não se concentra, gente, só nas questões externas, ele se concentra também nas questões internas, né, nos pensamentos, nas marcas, nos traumas que elas vão sofrendo, tá bom? Ó, por exemplo, bem aqui você tem um exemplo claro textual disso, ó. Acho que eu seria mais útil se estudasse medicina. Isso aqui é uma fala de Lorena, gente, uma das personagens principais, aquela mulher conservadora que vocês conhecem, que gosta do homem casado, que é o MN, né, o ginecologista, né, com 5 filhos. Então você vê como, de fato, existem muitas e muitas cenas em que você tem acesso à consciência delas, tá? Olha só o que Lorena vai dizer. Acho que eu seria mais útil se estudasse medicina. De que vão adiantar no futuro as leis, se agora já são o que se sabe. Vocês sabem que elas são, gente, que ela é estudante de direito, tá? Uma psiquiatra maravilhosa. O chato é que quando leio um livro sobre doenças mentais, descubro em mim os sintomas de quase todos. Você vê como ela confessa isso, gente. O que para muita gente é um tabu de confessar ou falar, ela fala abertamente. Ela descobre que ela tem quase todas as doenças psicológicas. E em tempos de discussão sobre saúde mental, gente, isso é um tipo de situação bem interessante, tá? De desenvolver durante a própria prova. Uma psiquiatra por dentro demais da loucura, salve pelo amor. Ai, meu pai, vocês já devem ter lido e abusado dessa expressão que ela usa o tempo inteiro. Um outro tipo de classificação que nós podemos dar para a obra é o de narrativa engajada. Vocês sabem que Lia, especialmente, é a militante de esquerda, que inclusive confronta várias questões tradicionais de relações afetivas, relações de trabalho, autonomia de gênero e outras questões também. A Lia é estudante de ciências sociais e, como boa estudante da área, ela vai ter acesso a algumas realidades por meio de pesquisas que ela vai fazendo, e isso vai trazendo uma dimensão um pouco mais realista e mais complexa da realidade. Aliás, inclusive, a própria inserção de 3 personagens narradoras atende a esse perfil de você mostrar como uma vida é complexa. Você pode estar diante das mesmas situações, mas a reação e a maneira de encarar isso tudo é muito complexa. E aí você vai percebendo, inclusive, que como cada personagem tem uma história, tem uma marca sentimental, um comportamento diferente, você vê que cada uma delas, ao falar de si mesmas e das outras, elas vão utilizar seus filtros comportamentais, afetivos e outras questões também. No caso aqui, Lia é a figura que mais confronta as pessoas. Ó, essa cena que eu trouxe para vocês aqui é uma cena em que Lia está conversando numa carona que ela teve com o motorista da mãe de Lorena. E aí, ao falar dos 2 filhos, ele primeiro fala do filho, do homem no caso. Aí vai dizer, meu filho me dá só orgulho, trabalha em uma grande empresa e vai ser promovido no final do ano. Ponto. Aí de repente Lia pergunta, e sua filha também lhe dá alegrias? Aí ele vai começar a dizer assim,
essa mania de vocês, mulheres, em buscarem liberdade. Ele critica a liberdade feminina, né? Ele vai dizer assim, por mim, antes de fechar os olhos, quer dizer, antes de morrer, quero minha filha casada, cuidando do marido e dos filhos, porque é o lugar da mulher. Aí ele vai dizer, porque estudo só atrapalha enquanto a mulher está no meio de uma... lavando roupa, num tanque. Aí ela vai dizer, vem cá, e se de repente ela se casar com uma droga de homem? Vai ficar cheia de filhos, desempregada e não sabendo fazer nada. Ela vai confrontando isso. Então, o que eu chamo de engajamento aqui é o tipo de texto que vai tocar em grandes feridas sociais e filosóficas e tem a intenção de fazer modificações profundas, mudanças de mentalidade. Então, esse tom confrontador de Elia aponta muito para esse engajamento na tentativa de mudar uma realidade, uma mentalidade. Então, bem aqui, por exemplo, o que ela vai mostrar é a resposta dela para essa fala do motorista mãe de Lorena. E se ela se casar com uma droga de homem e depois virar aí uma qualquer porque não sabe fazer outra coisa? Já pensou nisso? Me desculpe falar assim duro, mas vai ter que prestar contas a Deus se começar com essa história de dizer case depressa, filhinha, porque senão seu paizinho não morre contente. Se acreditar nela, aposto como ela vai querer merecer essa confiança, vai ser responsável. Se não, é porque não tem caráter. Casada ou solteira, ia dar mesmo em nada. Fiz o discurso, saio e bato a porta do carro. Ele está meio aturdido. Mas nunca pense, digo enfiando a cabeça na janela. Não é que ela seja contra o casamento, mas você vê que ela vai dizer que casar por casar, só para cuidar de mãe de filho, é um problema para a mulher. Porque não vai estar escrito na testa do cara que o cara é mau caráter ou não. Então o texto vai tentar mostrar para a gente que a mulher, nesse caso, ela tem que também buscar seu caminho para não ficar dependente do homem o tempo inteiro. Então vejam que aqui existe uma inclinação da Lia para fazer esse processo de engajamento. Nós temos também uma classificação que eu trouxe para vocês, que é o de narrativa urbana. Né? No texto romântico, você já tem a questão do romance urbano, só que na época, o romance urbano ele era dominantemente uma relação entre o comportamento burguês e a construção da história. Aqui a narrativa urbana vai dar conta dessa dimensão complexa, que é estar em um ambiente urbano, em que todo mundo quer ser diferente e ao mesmo tempo compete entre si. Então, bem aqui nesse trecho, por exemplo, a Lorena faz uma dicotomia, traz uma dicotomia entre o ser e o estar. Ela faz ali uma alusão, uma paródia do que Shakespeare dizia, ser ou não ser. Aqui ela vai trazer o ser ou estar. Na visão de Lorena, ser representa a identidade máxima do indivíduo, o que a natureza ali traz, e representa a autenticidade. O estar representa essa tentativa de sempre se adaptar ao outro, comparar-se com o outro, e querer competir com o outro. E aí, ao falar desse tipo de cena, ele aponta normalmente ao ambiente urbano. Não estou dizendo que competição não existe em ambiente rural, ela existe. Mas nesse contexto ela vai associar a cidade grande à ideia de competição e perda de identidade. Olha só esse trecho aqui, gente. Não me desintegro na natureza, porque ela me toma e me devolve na íntegra. Ou seja, a natureza lhe traz inteira, ela não se desintegra, ela não se esfaça, ela não se fragmenta. Não há competição, mas identificação dos elementos. Apenas isso. Na cidade me desintegro, porque na cidade eu não sou, eu estou. É até engraçado que se você pegar esses verbos aqui, você vai perceber, se você falar eu sou feliz, é uma frase que aponta para uma condição mais duradoura. Se você fala eu estou feliz, ele fala de algo mais transitório. Estou competindo e como dentro das regras do jogo, milhares de regras, preciso competir bem, tenho consequentemente de estar bem para competir o melhor possível. Para competir o melhor possível, acabo sacrificando ser, próprio ou alheio, o que vem a dar no mesmo. Ora, se sacrifico o ser para apenas estar, acabo me desintegrando, essencial e essência, até a pulverização, ou seja, até a destruição total. Então você vê como aqui ela fala, na cidade, né? Olha como ela fala, na cidade, né? Na cidade eu não sou, eu estou. Então isso aponta para uma complexidade típica do ambiente urbano praticamente, tá? Beleza? Bom, é uma narrativa polifônica? Sim. Esse nome polifônica tem a ver com várias vozes. Ou seja, você tem 3 narradoras, personagens, Lia, Lorena e Ana Clara. E você tem a narradora ou narrador observador, que a gente chama aqui de heterodiegético, cuja principal função é, vamos lá, costurar as narrativas entre as outras meninas, tá? Ela vai fazer uma ligação. Em alguns momentos, inclusive, ele tem um aspecto de narrador onisciente. Outro ponto importante da própria obra é a construção textual fragmentada. Eu acho que essa foi a dificuldade de muitos de vocês, creio eu. Por quê? Porque o texto é cheio de interrupções, cheio de mudanças abruptas também. Galera, eu costumo dizer que esse texto aqui é como se fosse uma psicografia. É mais ou menos assim. Você vai escrevendo enquanto você pensa. Quer dizer, o pensamento que já é desordenado, fragmentado, ele é reproduzido com esse tipo de texto.
igualmente fragmentado e algo do tipo, tá bom? Então, esse é um ponto importante. E aí você vai, claro, por conta disso, explorar as questões dos pensamentos de complexidade discursivas. É o que eu chamo aqui de acesso à consciência. Que tipo de recurso é bastante explorado por aqui? Inicialmente, o monólogo interior. Na verdade, esses três elementos aqui, ó, monólogo, digressão e epifania, na verdade fazem parte do fluxo de consciência. O fluxo de consciência é o recurso maior, que é o acesso à consciência complexa do indivíduo, que são elas. Gente, aqui elas se desnudam, aqui elas não escondem muita coisa. Elas vão dizer exatamente o que sentem, o que pensam, os conflitos. E detalhe, não são somente elas. As freiras também vão fazer esse tipo de papel. Aí o que vai ser o fluxo de consciência? É justamente a junção de vários e vários pensamentos ao mesmo tempo. Todo mundo aqui já passou por uma cena em que se ficou em choque e de repente pensou um monte de coisa ao mesmo tempo. E na instabilidade emocional você vai fragmentando esse pensamento. Você vai mudando de assunto, como acontece, por exemplo, na digressão. Na digressão você muda de foco discursivo, não é de discursivo, de foco temático. De repente você está falando do abuso Ana Clara interrompe para falar do uísque que Max está carregando, o gelo que vai ser colocado ao sal da boca. Depois ela volta, né, para a cena aqui do abuso que ela vai sofrer aqui na sua adolescência. Então a digressão é essa mudança constante aqui de temas ou de foco temático. E a epifania seria a descoberta ou a tomada de consciência repentina. Por exemplo, tem uma cena em que a mãe de Lorena vai dizer assim: acabei descobrindo que o que mais é problemático são as testemunhas. Ela diz que ela tem assim, um medo de ser tão testemunhada e tanta gente fazer pergunta e tanta gente querer saber da vida dela. Olha só um exemplo aqui, num trecho deles, do uso um pouco desses recursos complexos. Ó. Com um gesto pálido, Lorena agradeceu e ficou mordiscando a conta maior do fio de âmbar. Aí ela vai dizer, se até agora não telefonou, não telefona mais. É engraçado que ela fala isso no começo do livro, mas ela passa o livro inteiro esperando por essa ligação. Era aí pensando na rotina do dia. Banho, ginástica, como ela vai mudando aqui de focos. Banho, ginástica. O certo seria fazer ginástica antes, mas devia estar com a pressão baixa. Precisava de água quente para o estímulo inicial. Embora passageiro. Ai, meu pai. Aí que ela fala depois, almoço com a mãe. Como estaria ela? Vocês estão vendo, ó? É um fluxo de consciência que ela vai mudando aí de assuntos, ó. Péssima, naturalmente. Não esquecer de pedir a chave do carro. Dia sim, dia não, Lia vinha pedir aquela chave. Quer dizer, aqui já vai falar de Lia. É outro assunto, né? Lia pedindo a chave do carro para poder sair com seus militantes políticos. Por sorte, a mãe era vagotônica. Não lembrava que já tinha emprestado na véspera. Queira Deus que Leão não seja metralhado dentro dele. Aqui um medo, um receio que aparece durante o regime militar aqui, basicamente. Faculdade, ó, mudou de assunto. Fabrício devia estar lá, por lá atiçando a greve. Laçá-lo para um cinema. Festival Greta Garbo. Ih, paixão por essa mulher. O sofrimento e o gozo por saber exatamente como a mulher é a mulher eterna. Ela que era efêmera, que ela já fala de Greta Garbo. No mesmo trecho aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assuntos. Num trecho pequeno desse aqui. Então, repare, você tem aqui o acesso à consciência dela, e nesse acesso à consciência, ela vai conversando com ela mesma. É o monólogo interior aparecendo. Ela não está conversando com o leitor, ela está conversando com ela própria. E você vê que ela vai mudando aí de assunto o tempo inteiro. Ó, esse outro ponto aqui lembra muito a questão da epifania, que é a descoberta, é a tomada de consciência repentina. Ora, se sacrifico o ser para apenas estar, acabo me desintegrando, essencial e essência, até a pulverização total. Vaidade das vaidades, apenas vaidade, desculpa. A conclusão é bíblica, mas responde a todas as perguntas deste mundo desintegrado e confuso. Os loucos reinando sobre os vivos e mortos. Dominarão os poucos que conseguirem segurar as redes da loucura? Quais? Pulmões e mentes poluídas. Importante papel está reservado aos psiquiatras. Aos profetas, acredito ainda mais nos profetas. Ela está conversando com ela mesma, e vejam que ela também muda um pouco de assunto, mas vejam que aqui ela vai dizer que o seu estar representa uma dicotomia e um conflito, e aqui o estar também vai representar um papel para os psiquiatras ajudarem a resolver, que é a confusão identitária, basicamente. Então você vê que ela vai tirar conclusões a partir disso, ela vai ter umas tomadas de consciência claramente por aqui. Bom, gente, qual o contexto histórico da própria obra? Vocês já sabem que é o regime militar. Só que vocês vão perceber que durante o livro não se vai fazer menção com esse nome, com essa nomenclatura. Mas nós temos aqui trechos que apontam para isso. Ó, por exemplo, o livro mesmo ele se passa em 1969. Vocês estão ligados aí que 69 faz parte dos chamados anos de chumbo da ditadura, entre 68 e 73, e curiosamente foi o ano de divulgação da própria obra. Aí vejam bem, nós temos aqui dois trechos. O primeiro deles
é uma referência ao sequestro do embaixador Charles Elbrick, o embaixador americano, que vai resultar na soltura de 15 presos políticos. Olha só o trecho, gente, aqui, ó. Cadê? Focaliza também a esquerda, mais ou menos. Um cagaço que Deus me livre. Ele vai falar um pouco da esquerda covarde e amedrontada. Sinto fome e frio. Apanha no chão um pedaço de barbante e com ele amarra o cabelo. Fico às vezes uma vara com esse grupo. E agora com este embaixador, putz, é o medo. A ideia do sequestro foi de um grupo de esquerda que vai fazer isso. O trecho 2, gente, eu só trouxe aqui um trecho bem pequeno de um relato imenso que o texto vai trazer, que é de um relato real de tortura. Gente, Lígia Fagundes recebeu do marido dela esse relato, um panfleto, e ela simplesmente trouxe para cá, gente, por esse livro. Ali interrogaram-me durante 25 horas enquanto gritavam: traidor da pátria, traidor, nada me foi dado para comer ou beber durante esse tempo. Carregaram-me em seguida para a chamada capela, a câmara de torturas. Iniciou-se ali um cerimonial frequentemente repetido e que durava de 3 a 6 horas, cada sessão. Primeiro, me perguntaram se eu pertencia a um grupo político. Neguei. Enrolaram então alguns fios em redor dos meus dedos, iniciando-se a tortura elétrica. Deram-me choques inicialmente fracos que foram se tornando cada vez mais fortes. É um trechinho só. Os trechos mais problemáticos aparecem logo em seguida também. Gente, influência artístico-literária. Como é que nós vamos perceber isso durante o livro? Gente, o livro aqui ele aparece nos anos 70. Ele deve lembrar que dos anos 70 você tem ali uma confluência de vários movimentos. Tropicalismo, poesia marginal, poesia praxis e assim vai indo. Então, o que você vai ter basicamente a pós-moderna, ela vai trabalhar em várias frentes. Uma delas, a desconstrução das relações tradicionais, é um ponto importante, a autonomia feminina, a discussão de questões sexuais também vai aparecer por aqui. Então, ele tem tudo aqui de temática pós-moderna. A fragmentação da vida, do indivíduo, do ser humano, do discurso, que é um tema comum nesse período, gente. A fragmentação, a não obviedade sobre as coisas também. Também nós temos aqui, durante o livro, algumas influências vanguardistas. Quem lembra de vanguarda europeia, nós já tivemos questões de prova que exploraram essa questão. Como é que você vê o surrealismo, por exemplo? É o caso do subconsciente em escrita automatizada. A UEMA já trabalhou uma questão sobre isso. A escrita que é automatizada pelo pensamento. Quer dizer, você escreve o que você está pensando, você escreve, sai naturalmente. Não é um texto planejado, como acontece em outros casos. É um texto automatizado pela presença da consciência, da subconsciência nesse caso. O cubismo. Para quem lembra cubismo, lembra a geometrização das formas visuais. Mas no texto escrito, o cubismo aparece em forma de fragmentação do texto. Texto sem estruturas claras, fixas, formais, ou sem linearidade estrutural. Então, essa fragmentação é de influência claramente cubista. O impressionismo. Gente, cada uma tem impressões diferentes sobre a vida. O que é impressão? A impressão representa o que você vê e como você percebe isso. É diferente do expressionismo que você coloca para fora o que você está dentro de você. No impressionismo você descreve ou você diz o que você sente a partir do que você está vendo, praticamente. Ok? E aí, vejam, cada menina tem um filtro diferente, por isso que eu falei. Cada uma delas descreve a vida e as situações a partir de seus filtros muito particulares, ok? O expressionismo tem a ver com a densidade confessional, ou seja, o que elas confessam para as outras pessoas externamente é o que está dentro delas. Por isso que eu falei para vocês que a narrativa é intimista, ou seja, você tem acesso ao mais profundo do indivíduo, e no caso são as meninas nesse caso. Futurismo, a questão de ser moderno, inclusive a ideia de cidade, urbanidade, velocidade, é uma discussão importante porque se fala muito de modernidade durante o livro, especialmente quando Lorena fala da cidade, que representa um ambiente de competição, de ser mais veloz, mais frenético, algo mais ou menos do tipo. E claro, o dadaísmo, que representa a anarquia a valores tradicionais. Lia principalmente representa essa figura de influência claramente dadaísta. Só que eu coloquei uma observação importante bem aqui. Você vê que, por exemplo, Lorena, embora, vamos lá, seja mulher dos tempos modernos, é uma mulher conservadora, ela tem muito perfil romântico, a idealização ali pelo MN, você tem a questão de casar, o casamento como solução para tudo, quer dizer, aqui tem várias e várias influências de teor romântico nesse caso. Bom, os elementos narrativos importantes que nós temos aqui, nós temos alternância entre o narrador observador e as narradoras personagens. Então nós temos 3 narradoras personagens, Lorena, Ana Clara e Lia. Lorena é a que mais narra, inclusive. Ana Clara é a que menos narra. Ana Clara aparece no capítulo 2, 4 e 8. E nós temos isso. Que tipos de espaço nós vamos ter durante o texto? Nós temos espaço físico,
que representa os quartos, os ambientes do pensionato, um pouco do jardim e, vez ou outra, os ambientes externos que aparecem muito pouco durante o livro, tá? Agora, você pode transformar o ambiente físico também no ambiente simbólico. O ambiente simbólico aqui, basicamente, ou o espaço simbólico, representa o espaço afetivo do indivíduo. Por exemplo, o quarto de Lorena representa bastante isso, o lugar de encontro entre elas, o lugar de acolhimento, o lugar de segurança. Você vê que até quando a Ana Clara passou mal, chegou na pensão passando mal, foi no quarto de Lorena que ela toma banho e vai deitar-se um pouco, infelizmente até morrer de parada cardíaca. Então, o espaço simbólico é como você visualiza individualmente esse espaço. Por exemplo, todos nós aqui, ao olharmos para alguns lugares, temos ou traumas ou boas lembranças. Quer dizer, aquele espaço individualmente nos representa algo de bom ou de ruim. Isso é o que eu chamo aqui de espaço simbólico. E o espaço social, que representa o espaço de delimitações de classe. Por exemplo, quando Lia vai chegar na casa da mãe de Lorena, buscar roupas, os empregados lhe olham de alto a baixo assim, com um certo grau de preconceito. E até ela vai dizer depois, mais na frente, como é que os empregados se tornam tão chatos quanto o próprio patrão. Quer dizer, ali praticamente é um espaço de segregação social. Aqui o pobre lascado não entra tão facilmente. Então você vê que aqui nesse caso é um espaço de delimitação social de classe. Tempo cronológico nós temos aqui, claro, o texto ali se passa durante 2 dias de uma greve de universidade, mas ali tem uma sequência, começo, meio e fim, começando com alguns fatos com as meninas até o fim, que é a morte aqui de Ana Clara, mas o que predomina durante o livro é o tempo psicológico, que tem a ver com as memórias, os flashbacks e a criação de expectativas. É importante nós lembrarmos, gente, que o tempo psicológico, ele representa tanto um movimento para o passado, como também um movimento para o futuro. Ou seja, a criação de expectativas, o desejo, pensar em como vai ser alguma coisa ou outra. Nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, é uma cena em que Pedro é um militante político de esquerda que conversa com Lia. Eles estão montando ali um escritório de militância e ele pergunta sobre a experiência sexual com outras mulheres para Lia. Olha o que ele vai dizer, ó. Você já teve experiência com mulher? Já. Que genial. E então? Não sei o que você quer saber. Digo, isso só corrige aqui, digo e fico rindo por dentro, porque sei muito bem o que ele quer saber. Nada extraordinário, Pedro. Tão simples, foi na minha cidade. Repara bem aqui, ó. Quando ela grifa, foi na minha cidade, você já tem um elemento que inicia o flashback aqui, ó. E eu ainda estava, olha só o que aparece, o verbo estar no pretérito imperfeito, a ação recorrente no passado. A gente estudava junto e como nos achávamos feias, inventamos namorados. Quando lembro, como era bom se sentir amada, mesmo por meninos que não existiam. Trocávamos de bilhetes de amor. Ela ficou sendo Ofélia e eu era Richard, de olhos verdes e um certo escárnio no olhar. Ou como ela sofria com esse escárnio, mas era preciso um pouco de sofrimento. Não sei bem quando o nome de Richard foi desaparecendo e ficou o meu. Quer dizer, aquela passa a ser a mulher se relacionando contra a mulher. Inicialmente, ela se fingia de homem para se relacionar com a sua amiga. Acho que foi numa noite. Botei um disco sentimental e tirei-a para dançar. Me dá o prazer? Saímos rindo e enquanto a gente rodopiava, qualquer coisa foi mudando. Ficamos sérias. Tão sérias, éramos demais envergonhadas, entende? Nos abraçávamos e nos beijávamos com tanto medo. Falávamos de medo. Então você tem aqui uma experiência homossexual que ela vai viver. Bom, como eu já havia antecipado para vocês, nós temos aqui uma linguagem altamente fragmentada. E eu quero mostrar para vocês alguns recursos que vão mostrar um pouco dessa linguagem fragmentada. Um exemplo disso são as rupturas discursivas e quebras sintáticas. Por exemplo, vocês sabem que sintaxe representa a construção da frase e a relação entre os termos. Sujeito, predicado, uso de complementos ou não. O que você vai ter, por exemplo, como nesse caso aqui, as frases um tanto assim, soltas demais. Em outros casos aqui, você tem a falta de completude de raciocínio sintático. Olhem só esse trecho bem aqui, que é um trecho narrado por Ana Clara. Que é que o doutor Algodãozinho tinha de negro? A unha? A unha. Ó, você vê uma repetição aqui um pouco solta, né? Leão fica fumegando com a negrada. Tem paixão pela negrada. Você vê que ela já tira aqui é sujeito, né? Corintiana, ó. Vejam que ele pega o corintiana e isola. Vê como é bem solta aqui a frase, né? Diz que era abominável falar assim. E só não deixava de me cumprimentar porque era minha amiga, mas se eu continuasse era capaz de, ó, como aqui o texto, todo mundo é capaz de alguma coisa, mas você vê como o texto aqui termina sem a completude de sentido. Era capaz de o quê? Ninguém sabe. Aqui é a falta de um complemento nominal.
Você vai perceber que aqui o texto tem um pouco dessa fluidez. Outro exemplo aqui, ó, também da Ana Clara narrando, gente. Me sacudiu sacana e eu tinha que fazer o café de madrugada, porque a porcaria do serviço dele ficava na puta que pariu. Já vou ser besta, já vou ser o besta. Você vê como aqui, ó, ela parte, por exemplo, de uma narração sobre um personagem chamado Jorge e uma fala que aparece repentinamente, uma fala que ela relembra. Você vê que só tem uma vírgula separando um e o outro. Quer dizer, a linguagem é bem fluida, bem quebrada de fato. Nunca pude dormir o quanto quis, porque tem sempre alguém me sacudindo. Acorda, acorda. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Ela narrando uma situação, do nada, ela relembra um diálogo ou uma fala do Jorge, que é o personagem que mora com a mãe dela, que é prostituta, e tá ali sempre ali abusando psicologicamente. Vontade de dormir 5 dias e acordar no consultório do Turco. Como é o nome dele? Aquele analista. Esqueci, pomba. Enfim, não interessa. Aí vamos lá. Temáticas principais. Também são várias e várias e várias. Gente, a autonomia feminina, gente, conservadora. Você vê que até Lorena, que é a mais conservadora, já começa a falar em fim de virgindade. Quer dizer, a virgindade, que é um valor muito conservador aqui, é importante. E aí você tem, pelo menos, também 2 cenas de masturbação que ela vai desenvolver, tentando mostrar um pouco da autonomia do contato sexual consigo mesma. Claro, busca por liberdade também vai fazer parte disso. E é um tema que aparece embutido na questão da própria ditadura militar. Mesmo eu sempre falo, gente, mesmo que o livro não exponha, não descreva claramente o que é ditadura militar em seus meandros, o texto discute muito a relação entre esse período e o comportamento. Lembra, por exemplo, que quando Ana Clara morreu, existe uma preocupação de Lorena para que o corpo não fosse achado na pensão. Porque, embora ela tenha tido overdose fora da pensão, ela morreu na pensão. Então, todo mundo podia ser suspeito ali de usar drogas, por exemplo, por conta desse ato. Então, você vê que aqui nesse caso, a busca por liberdade também é uma tentativa de se livrar desse cerceamento da ditadura militar, em que tudo era motivo para prisão ou desconfiança. Crítica às injustiças sociais e aos silenciamentos impostos à mulher. A injustiça aparece aqui bastante no caso da Lia, que fala dos nordestinos, e Lorena tem até uma visão preconceituosa, dizendo assim, a gente não tem que carregar esses nordestinos pro resto da vida, como se carregasse o Brasil, né? E uma mulher silenciada em vários níveis, especialmente nesse caso daí do motorista da mãe de Lorena, que prega a ideia de que a mulher tem que estar ali presa à tarefa doméstica para o marido e para os filhos. Também a questão do casamento. Assim, às vezes Lia não é totalmente contra o casamento, mas ela critica muitas vezes a questão de que o casamento resolve tudo. Quando, por exemplo, Ana Clara vai ser mencionada numa conversa, vai dizer, ela tem que casar, tem que fazer isso. Ela vai dizer, vocês cristãos, eu acho incrível. Vocês acham que casamento resolve qualquer milagre? Vamos buscar um milagre de verdade. Quer dizer, o casamento aqui nem sempre ele é importante. Reflexão de tempo, morte, relações humanas. Lembram, por exemplo, da irmã Bula. Ela faz uma confissão. Ela vai dizer assim, olha, eu tenho muito medo de envelhecer. Eu tenho assim, um medo muito grande sobre isso. Aí a morte aparece em certa medida. E a morte aqui não é só um tema, ele aparece na prática também. Em vários níveis. Você tem a morte do marido da mãe de Lorena. Você tem a morte possível do Jorge, o cara que abusava psicologicamente da Ana Clara. Você tem também a morte clara de Ana Clara também, aparecendo sobre aqui. Sexualidade e experimentação. Gente, o tema da homossexualidade aparece pelo menos 2 vezes. E claro, gente, tem uma cena que Lorena vai ser assediada por Guga, ela nega, mas depois ela confessa para ele que sentiu tesão por ele, por estar sujo, uma fantasia com ele, por estar sujo e maltrapilho também. Outra questão, relação entre religião e perspectiva social. Quando Lia vai tocar no assunto Martin Luther King, ela fala aqui bastante sobre a igreja social. Ela vai dizer que a igreja que não serve à sociedade não pode ser uma igreja de verdade. Ditadura e comportamento social foi o que eu disse a vocês. Nessa questão, o que você vai ter é como a ditadura interfere em como as pessoas se veem umas às outras praticamente, tá? O uso de drogas entorpecentes, especialmente por Ana Clara e Max. Max é traficante de drogas e Ana Clara usa abuso de drogas e morre por conta de overdose. Hipocrisia comportamental. Lia, especialmente a Lorena, faz muito esse tipo de confronto, mas também a mãe de Lorena. Reflexões sobre engajamento político. A Lia que vai mais discutir sobre a esquerda especialmente, e Lia faz inclusive uma crítica à própria esquerda. Quer dizer, aqui ela faz um meia-culpa bastante interessante. Bom, gente, então, como é que a UEMA pode explorar essas questões relativas ao livro As Meninas, tá bom? Vamos observar que uma coisa vai funcionar, tá bom? O que ela pode explorar em relação a próprias meninas? Primeiramente, claramente, as questões interpretativas sobre os filtros das personagens,
e a interpretação dos fatos. Como eu falei, cada uma delas vê o mundo de maneira diferente. Vejam bem, por exemplo, tem uma cena que Lia critica muito Lorena, achando que ser de esquerda é apenas oba-oba. Então você vê como Lia usa seu filtro para poder fazer uma crítica ao conservadorismo de Lorena. Lorena também critica Lia de vez em quando, mostrando que Lia é a figura muito por ter sido militante, acaba virando uma pessoa muito relaxada, desleixada, descuidada, que ela não quer tomar mais banho, faltou o ano inteiro as aulas da faculdade também. Então a prova pode explorar um pouco essa relação entre os filtros das personagens e a interpretação dos fatos, a visão de mundo que cada uma delas desenvolve. Outro ponto importante, a questão das marcas textuais que lembram linguagem fluida, as mudanças repentinas de discurso. Eu sei que uma grande dificuldade que os alunos tiveram também durante a leitura dessa obra é perceber, basicamente, como, por exemplo, se muda de narrador muito facilmente. Isso acontece muito. Às vezes, essa mudança de narrador acontece naqueles espaços no mesmo capítulo, mas em tantas outras situações, a mudança de foco narrativo acontece dentro do mesmo parágrafo, às vezes. Então, uma coisa que pode ajudar você a identificar isso é ver os filtros das próprias personagens, porque você vai percebendo que isso vai mudando a partir dos filtros delas próprias, tá? Outro ponto, a sintaxe e a linguagem fluida. Eles podem, por exemplo, trabalhar a questão da falta de objetos diretos, complementos nominais, a pontuação também fluida que pode não existir, pode ser suprimida, a questão das funções sintáticas, da construção das orações coordenadas, frases curtas também pode aparecer por aqui. Outro exemplo que eu falei para vocês, as vanguardas europeias que eu já mencionei para vocês, já disse para vocês como cada um pode cair na prova. É bom lembrar, gente, que vanguarda europeia não tem restrição apenas à questão das artes plásticas, ela também pode aparecer também no aspecto textual, tá bom? E, por fim, nós temos aí alguns 3 últimos tópicos. Primeiramente, como você identifica narrador heterodiegético e as narradoras personagens por meio da linguagem. A prova pode explorar aqui também esse tipo de visão. Tá, gente? Então, é muito comum que a UEMA trabalhe, às vezes, 2 trechos ou mais. Então, eles podem comparar trechos para poder visualizar ou delimitar a mudança discursiva entre focos narrativos. Outro ponto importante, todos aqueles recursos narrativos complexos, fluxo de consciência, digressão, monólogo, como identificar essa presença ou como esses recursos atuam no processo de amplitude reflexiva, de confissão sentimental, porque você tem acesso à consciência, pessoal, de todas elas. Você tem acesso aqui aos sentimentos, basicamente, dessas figuras. E, por fim, as temáticas, machismo, relação social e religião, mulher, cotidiano, os temas, basicamente. E aqui, claro, não só na prova objetiva, mas também na prova de redação. Com esse tópico aqui, nós fechamos, então, a nossa parte teórica do vídeo 5 sobre a obra As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Valeu!